Eliseu Major vem pela União Nacional de Artistas e Compositores e eu sei que também é, portanto, dono de outras qualidades profissionais. Mas para aqui mesmo hoje ele vem pela UNAC. Vamos então ouvir o nosso Kizua Gurgel, que fala longamente, mas o suficiente, sobre assuntos diversos que preocupam os nossos músicos, e a nossa conversa vai ser depois em torno do que o Kizua Gurgel disser e, claro, outros itens que certamente serão levantados na hora em que vamos desenvolver a conversa. Eu vou apontar aqui algumas questões nesta coisa da crise. O Estado tem as suas prioridades. Uma das prioridades do Estado é dar continuidade ao funcionamento do país. O setor não tem representatividade, pouco ou nada contribui. O próprio setor da cultura não tem voz, não tem representatividade. Faz isto com que não há quem possa depois dirigir-se ao Estado e dizer, olha, nós pensamos assim, nós pensamos assado, porque se calhar pode ir alguém em nome pessoal, etc. O próprio Ministério não tem grande contacto com a classe cultural, há um distanciamento e isto é um problema. Outras das questões, e esta é bastante delicada, a meu ver, mas muito importante, é que o Estado deve pôr o sistema de direitos autorais a funcionar com urgência, mas de forma correta. O sistema de direitos autorais já estava a começar a entrar nos seus carris, mas teve que ser interrompido, pois já estava a ser feita a cobrança dos direitos autorais e a suposta devida distribuição, mas depois teve que intervir o Gabinete de Preço e Concorrência, pois não estavam exatamente tabelados os preços aos usuários dos direitos autorais. É extremamente importante que o sistema de direitos autorais funcione, porque isto vai dar autonomia e independência ao setor cultural. Vai gerar receitas de forma autónoma, sem depender de ninguém, porque só por si as suas obras vão gerar receitas para os autores, receitas também para as entidades de gestão coletiva que vão fazer a cobrança. Naturalmente eles ficam com uma percentagem por uma questão de gerenciamento e manutenção da entidade de gestão coletiva, e o próprio Estado também vai arrecadar receitas aí, com impostos naturalmente. Portanto, é extremamente importante que isto aconteça. Mas é preciso que se tenha bastante cuidado com esta questão dos direitos de autores. O que é que acontece? Existe um Ministério de Tutela, que neste caso é o Ministério da Cultura, e que atribui licenças a entidades de gestão coletiva de direitos autorais, ou seja, entidades como a SADIA e como a UNAC, que depois fazem a cobrança e a devida distribuição dos direitos autorais. Bom, eu acho que há alguma precipitação nesta área, pois eu tenho bastante conhecimento e aprofundado sobre a UNAC, não tenho mesmo sobre a SADIA, mas tenho algum. E do que eu sei, são instituições que não têm os recursos necessários ainda para fazer a devida cobrança e distribuição dos direitos autorais. Eu acredito que é necessário primeiro que quem ceda as licenças exija que se provem as condições para tal. Ou seja, quando nós estamos a falar de cobrança de direitos autorais, estamos a falar a nível nacional. Não é só Luanda não é Angola. Angola é vastíssima. Então, por exemplo, a UNAC, União Nacional de Artistas e Compositores, tem que ter gabinetes espalhados pelas províncias, ou pelo menos locais, né? Ou seja, por zonas. A SADIA é a mesma coisa. E do que eu sei, não tem. Do que eu sei, infelizmente não tem. Isto requer, por exemplo, ter carros para poderem se deslocar, para poderem assinar contratos com os usuários, etc, 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 etc. E por aí afora. Pessoal, escritórios, etc. Deveria ser uma exigência da direção dos direitos autorais que cede a licença, estrutura. Estas entidades de gestão coletiva têm que ter estrutura. Porque senão nós vamos voltar ao mesmo. Isto já aconteceu. A SADIA já esteve a cobrar os direitos autorais, a UNAC também já esteve a cobrar os direitos autorais. Outra questão é que na cedência agora aliás, na passagem da licença para os direitos autorais desta vez, eu acho que tanto a SADIA quanto a UNAC devem justificar ao Ministério da Cultura, à Direção de Direitos Autorais,
o que é que se passou, fazer um relatório do que é que se passou para que as suas licenças fossem suspensas, não é? Isto é bastante importante esclarecer, aliás, os próprios artistas precisam de entender o porquê que isso aconteceu, para que estas entidades tenham legitimidade para continuar a fazer o seu trabalho. Ou seja, não vamos passar licenças, vão começar a ser cobrados os direitos autorais e não vamos chegar a lado nenhum, porque essas entidades não vão ter estrutura para o fazer a nível nacional. E existe outra questão, as entidades de gestão coletiva nacionais têm que estar afiliadas a entidades de gestão coletiva internacionais. Portanto, a classe cultural, acordem, meus irmãos. Nós estamos parados há muito tempo. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje em dia são da nossa exclusiva responsabilidade. Outros não são, podiam ser resolvidos de outra forma. Muitos deles estive aqui a dar sugestões. Mas eu acho que é a altura de nós acordarmos. Pois é. Kizua Gurgel, aqui a ser profundo e a tocar em vários pontos, não é? Nesta abordagem que faz, que pensamos nós preocupa a toda a gente e muito particularmente aos músicos, aos cantores, aos letristas, aos compositores também, não é? E às pessoas que de um modo geral gostam da música e querem ver que existe a harmonia entre os fazedores da música. Portanto, a harmonia entre músicos, a harmonia entre músicos e instituições de tutela e, claro, entre músicos, as instituições de tutela e o próprio Estado. É assim que vamos olhar para aquilo que o Kizua Gurgel disse, tal como prometemos em instante, e também, claro, que levantaremos outros assuntos que preocupam a vida do artista nestes dias. Vamos então falar do Estado e da crise e da prioridade do Estado, não é verdade? Um momento de crise este devido à pandemia, e é claro que o Estado, nestas circunstâncias, num estado de emergência, tem as suas prioridades, não é verdade? Vamos naturalmente também olhar para a cultura, se tem ou não peso específico em relação ao equilíbrio que se pretende para harmonizar esta relação entre músicos e o próprio Estado, porque cada um estará a defender os seus interesses. Quem é que tem dialogado com o Estado nestas circunstâncias? Vamos também olhar para os direitos autorais e para o seu sistema, o sistema de direitos autorais que, segundo o Kizua Gurgel, terá descarrilado, sim ou não, não é verdade? Funciona ou funciona mal? Vamos também procurar saber. Há aqui um aspecto levantado pelo Kizua Gurgel que tem a ver com a SADIA e a UNAC. Devem ou não justificar a suspensão das licenças? Sim ou não? Vamos passar a palavra para o nosso Eliseu Major. É por si que eu quero começar, por uma razão muito específica. Está a representar um elemento importante, não é? No equilíbrio harmónico na relação que o músico estabelece com o próprio Estado, tendo pelo meio a UNAC. E o Kizua, nesta abordagem, foi profundo em relação a aspectos que certamente lhe terão preocupado. Eliseu Major, boa tarde. Seja bem-vindo ao Quintal do Ritmo. Boa tarde, Jorge Napoleão. O seu microfone não está ligado, agora sim. Pode... Boa tarde, Jorge Napoleão. Estendo o meu boa tarde a Roxane e aqui o nosso mais velho Dicambu, não é? Uma pessoa a quem eu muito estimo. Permita também estender então os músicos, os artistas de uma forma geral e aos radio-ouvintes deste programa cultural. Agora, deixa-me que diga o seguinte, me parece, se formos analisar a abordagem que o Kizua levanta, ele faz de forma descontextualizada, por uma razão muito simples, porque é bom que se diga que essa discussão que ele levanta hoje, se ele tivesse levantado há mais ou menos 2 anos atrás, para mim, honestamente falando, tinha algum fundamento legal. Mas fazia algum sentido. Não, agora não faz sentido por uma razão muito simples. Porque ele está a levantar questões muito sensíveis, que é uma preocupação geral da UNAC, uma organização que tem mais de 37 anos, fundada a 23 de agosto de 1983, não é?
onde até, por sinal, o pai dele foi secretário-geral dos mais de 8 presidentes que a UNAC já teve. E então isto é um processo sequencial. É bom que diga que a UNAC começou primeiro como entidade de gestão coletiva, depois, mais ou menos, num dado momento, deixou de exercer essa função de direitos de autores, da defesa, uma cidade de autores. Ato contínuo retomou em 2015, já na gestão do senhor Manuel Arnaldo Calado, e neste momento estamos a falar desde 2015 que a UNAC tem vindo a discutir em sede do Ministério da Cultura a retoma dessa atividade. Tão logo se aprovou a Lei 15/2014, não é? A Lei dos Direitos de Autores e Conexos, a UNAC achou por bem, então, no interesse de todos os artistas, filiados e não só, e nas parcerias que depois, mais tarde, veio a fazer, defender, então, esse direito que é legítimo para todos. O que é que tem estado a acontecer? E é isso que o Kizua não soube responder, não é? Porque ele está a tentar fazer uma fuga para a frente, não é? Porque há outros interesses, entre comas, que o Kizua persegue e que não se teve a coragem de dizer. O que nós podemos depreender é que 2015, é bom que fique claro, que a UNAC, não é, já na gestão do Sr. Arnaldo Calado, secretário-geral Belmiro Carlos, que temos estado a trocar um conjunto de correspondências com o Ministério da Cultura, no caso concreto com a Direção Nacional de Direitos de Autores e Conexos, não é, em que nós temos sido infelizes. E estamos infelizes por quê? Porque a ideia que se pretende passar aos artistas é que a UNAC é uma estrutura desorganizada e que não tem capacidade para gerir os direitos de autores e conexos, quando na verdade não é isso. O que nós depreendemos desde o primeiro momento, e há aqui de forma subrepetícia a tentativa de pessoas ligadas à estrutura do Ministério, e o exemplo que eu vou lhe dar é mais ou menos quando liberalizaram os seguros em Angola, ou quando liberalizaram em 92 ou 91 as rádios, quem foram os primeiros a criarem as rádios comerciais, não é? E o exemplo que eu estou a tentar te dar é que precisamente há um grupo devidamente identificado que pretende a todo custo criar uma ECG, uma entidade de gestão coletiva, que não a UNAC nem a SADIA, e essa questão da SADIA podemos discutir mais lá para frente, para serem eles os representantes legais da colheita toda que vão fazer. E depois a UNAC o que é que aparecia? Aparecia apenas a receber aquela parte que teria direito dos artistas neles filiados. O que está-se a passar aqui não é nada senão a tentativa do Ministério da Cultura, provavelmente agora, Ministério da Cultura, Ambiente e Turismo, na perspectiva de quererem dizer que a UNAC não tem legitimidade para cobrar. Porque nós já em 2015 já tínhamos feito um encontro aqui, não é, para falar de direitos de autores e conexos, está aqui o documento, pode ver isso, com a presença dos nossos parceiros da SPA. Em 2016 fizemos aqui um encontro com a CISAC e veja bem que nós lideramos o processo com a supervisão do Ministério da Cultura, não é? E para entrega à licença, já em 2016, nós temos estado a trocar correspondências e nesta altura ele tem razão, porque nós, ao arrepio da lei, começamos a cobrar porque estávamos à espera que nos fossem dado a licença, porque o argumento na época dos factos é que nós tínhamos que ter a questão da regulamentação, porque uma coisa é a lei como tal e a outra é a regulamentação. A regulamentação foi, e o outro momento estávamos à espera que nos fosse entregado a tarifa de cobranças, não é? Que é o IPREC que deveria tratar isso. Mas o que é que acontece? Nós, quando começamos a produzir este documento, o Ministério fez uma tabela sem que a UNAC fosse consultada, e quando nós nos batemos para que não fosse legal esse princípio que o Ministério estava a adotar, aí sim é que o ano passado, estamos a falar desde 2018, que nós temos uma licença aprovada e digo mais, já na gestão do senhor Zeca Moreno, o Ministério pediu que nós pagássemos os emolumentos para a emissão da licença, já tinha data inclusive que era mais ou menos em fevereiro, para que de forma efetiva a UNAC pudesse ter esse direito de cobrança. E qual foi o nosso espanto? É que a dado momento o Ministério ainda vem dizer ao Adeneda, o Senediac, dizendo que por causa da providência cautelar nós não teríamos direito a receber essa licença. Mas é bom que se diga também que nós pagamos mais 350 mil kwanzas para a atribuição da licença. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações contornos até que raiam a máfia. Permita-me que eu diga isso, porque eu estou aqui a falar com a responsabilidade que me é característica, em nome da Comissão Diretiva da UNAC, mas para desmascarar de uma vez por todas, se há alguma coisa que não está correta aqui, não é a UNAC como tal. É gente
com fins inconfessos, que não querem que essa licença seja atribuída, porque uma organização similar à nossa, e eles têm todo o direito e compete a eles, receberam a licença que é a Sadia, não é? Mas a Sadia não tem a mesma estrutura que nós temos. Né? Mas veja bem, não acha aqui meio esquisito, isso para a reflexão de todos, como é que a Sadia, nas mesmas circunstâncias que nós recebe a licença, primeiro suspensa, depois de atribuída a licença, e a UNAC, que é a estrutura que tem mais, nós temos 4.963 membros filiados, né? Para além daqueles que não estão filiados, mas nós somos de longe superiores à UNAC, os nossos ciclos eleitorais com regularidade. Se eu lhe perguntar agora, conhece mais quem é o membro da UNAC, tirando o presidente, você é capaz de me dizer que não, e eu não estou aqui para falar em nome da Sadia, mas estou apenas a dizer na coerência das pessoas que estão à frente do Ministério. Provavelmente a senhora ministra, a atual, não tem nada a ver com o problema, mas nós já disputamos esse mecanismo, inclusive as estruturas mais importantes desse país, porque definitivamente é chegado o momento para quem efetivamente está à frente da cultura perceba que os artistas não são nenhum mendigos. Não é? Neste momento como hoje, eles estariam a viver apenas dos seus direitos de autores. E o que é que está a acontecer? Os únicos que não estão a ganhar são precisamente os artistas. Até os lives, eles estão a pagar para que isso se torne uma realidade. Eles não precisam de favor de ninguém, porque tudo o que está a acontecer aqui, a música que está a ser retransmitida, os shows que já foram produzidos, que nesse momento estão a nos a brindar nas nossas casas, não é? Eles não estão a receber rigorosamente nada da publicação ou da retransmissão televisiva falada e tudo mais, desde a música, o teatro e os audiovisuais, a dança, inclusive, nós não estamos a ver nada em benefício das artistas. São lives organizados pelos próprios artistas e pagos por eles? É o que está a dizer? Claro que sim, ele depois vai ajudar. O que é que está a acontecer? E iluda-se quem pensa que os artistas estão a fazer de borla. Não. Os lives têm custos operacionais, mesmo quando se faz a parceria, mas eu tenho que ter os equipamentos para a filmagem, eu tenho que ter som, luz e sala, quando não há parceria com órgão específico, e tenho que ter, não é, no meu computador ou no meu sistema de internet em banda larga. Agora, os artistas têm esse custo. Agora, as pessoas só estão a olhar a outra parte da live, quando dizem que arrecadamos 30 e tal toneladas, 100 toneladas e mais de 1 milhão de toneladas. Mas o problema não é este. Nós temos aqui informações, e a UNAC tem estado a trabalhar com alguns artistas, que depois vou lhe dizer, né, na perspectiva de sermos nós mesmos a regimentar isso, né, para de tal sorte, porque o artista que está a fazer o live não está a fazer porque tem vontade de o fazer, porque ele percebe que é a única forma de sobreviver, não é? E o artista está a fazer o live para ele, para as pessoas que estão ao lado dele e eventualmente até para aqueles que não tendo capacidade para o fazer, vão precisar deste apoio. E é isto que a imprensa, ou de alguma forma, as pessoas que deviam estar nesse momento preocupados, mais do que aquele encontro que a ministra fez, e perceberem o que efetivamente está a passar com a classe artística no geral, não é estarmos aqui a pensar que os lives é uma forma em si para os artistas prosperarem. Não. Vai ajudar neste momento? Ajuda. Mas não vai ajudar as necessidades dos artistas, que são muitos. Há artistas que tecnicamente não têm capacidade de fazer um live. Eventualmente o Roxane poderá ter, né? Mas eu, Eliseu ou Dicambu não podemos ter, mas temos que começar a compreender isso. Agora, definitivamente, o discurso do Kizua Gurgel, de todo, para mim, confesso que é extemporâneo e provavelmente tem uma agenda que eu conheço e que muita gente deverá conhecer, e que provavelmente, se ele hoje fosse dirigente da UNAC, o discurso provavelmente não seria este. Seria agora, diferente. Definitivamente. O Kizua Gurgel, entretanto, e por razões profissionais, não pode comparecer, pois também foi convidado para hoje cá estar, não é? Mas está justificada a sua ausência. Ele desconfirmou por razões profissionais. O Kizua Gurgel, portanto, nós só gostaríamos que estivesse a acompanhar esta conversa para que, noutros momentos, nós possamos, enfim, ter uma conversa com ele, ou a três outra vez, ou então, enfim, com um outro representante aqui da UNAC. Olha, deixa-me só lhe dizer uma coisa. Já em 2015, 2016, já o Belmiro Carlos, na época secretário-geral da UNAC, já dizia para a DNEDA terem atenção ao artigo 77, não é? Da criação das sociedades de direitos de autores e conexos, não é? Mas definitivamente parece que os senhores, transcorrido mais de 4 anos, continuam ainda parados no tempo. E nós sabemos onde é que vocês já vão acabar por nos dar razão quando nos próximos dias verem que vai surgir uma entidade de gestão coletiva
com nomes e apelidos, não é? Totalmente, e depois vocês diferentes que depois vão dizer, agora sim, a UNAC já tem direito à licença, você já pode ter licença, porque eles querem ficar. E atenção, que os 20% que a entidade de gestão coletiva arrecada para seu favor, além daquilo que depois reparte, é muito dinheiro. E a partir do momento quando as pessoas começaram a olhar os dinheiros que ficam para quem cobra, né? E estamos a dizer, eu não tenho qualquer dificuldade, ainda que tivesse aqui algum representante do Ministério, eu teria dito isso. Eu tenho aqui um conjunto de provas, não é? Provas que eu depois vou deixar para ler e para perceber que, afinal, essa situação é muito antiga. Esta é anterior a 2015, não é? As pessoas que estão a reclamar hoje, não é um falso protesto dizer que a UNAC não tem capacidade de se organizar e não tem estruturas a nível das províncias para cobrar, e até dá gozo dizer que a UNAC não tem carros, não é? Não tem representações provinciais, quando nós até temos nesse momento 4 com estruturas físicas, não é? E estamos em vias de reabilitar a nossa sede com o apoio da atual Comissão Diretiva. Eliseu Major, representante da UNAC, em relação ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, certamente o microfone do Quintal do Ritmo também há de ter uma oportunidade para trazer alguém do Ministério para falar sobre este assunto que pensamos ser profundo e de interesse geral. Entretanto, a minha conversa aqui não é só com o Eliseu Major, pela UNAC, é também com Roxano Fernandes, que é músico, que é compositor, que é letrista e também é cantor. Boa tarde para si, Roxano. Boa tarde a todos lá em casa. Já estivemos consigo com o tema Dona Ana, não é? Exatamente. Mas agora, para falar sobre este assunto, sei que você também está a acompanhar atentamente e sei que você também é parte interessada neste assunto. Que opinião é que tem em relação ao que foi dito, ao que não foi dito, onde é que concorda ou discorda e aquilo que devia ter sido dito? Bem, eu acho que para aquilo que toca aos artistas, grande parte não tem acesso a muita coisa, a muita informação. Por culpa nossa, não sei, se por culpa da difusão ou da forma como eles vão passando a informação. O certo é que nós somos elementos dentro de um barco perdidos aí no alto mar, à deriva, porque não sabemos até onde nos protegem, como é que nós podemos agir, onde é que nós vamos cobrar. Então isso é uma discussão que se calhar merece um outro fórum para percebermos isso. Eu particularmente não sei o papel da UNAC como tal, né? Mas sei que é um órgão de tutela que vai gerir a gestão, o que tem a ver com os direitos de autores e tudo. Mas onde é que se aplica? Eu, por exemplo, ainda não percebo. Eu acho que daqui para frente nós já é membro da UNAC, o Rocha? Ainda não, porque não me revi ainda E sabe que, à semelhança de si, há outros tipos músicos que dizem a mesma coisa. E os poucos que estão, e a questão é essa, os poucos que estão e que eu conheço, dizem que não fazem nada por eles. Certo? Agora, o que eu acho é que a política que a UNAC usa é que deve ser um bocadinho mais transparente, se calhar um bocadinho de mais comunicação. Eu acho que é o ponto mais importante onde se calhar falha-se. Porque a par do que o Kizua disse, o nosso cota Eliseu está a contrariar um bocadinho, mas eu acabo por dar um bocadinho de razão ao Kizua. Mas atendendo ao contexto, se calhar que disse o senhor Eliseu, se calhar não se enquadra muito, mas eles lá percebem. O conflito de interesse que existe e até da possível, digamos, criação de uma outra estrutura, essa sim seria a tutora e, vamos lá dizer, aquela que, e já se notou aqui pelas explicações do Eliseu Major, que há dinheiros por detrás, há somas, digamos, avultadas que se podem arrecadar disso. Que opinião é que tem? E que talvez isso esteja a emperrar agora o andamento bom que nos levaria então a existência dessas licenças e a absorção dos dinheiros que deviam depois reverter parte para os músicos, parte para as outras estruturas. Que opinião é que tem enquanto músico? Olha, eu acho que tal conflito só aparece porque deve existir um fundo a partir do próprio Ministério da Cultura, eu não sei como é que funciona, que se calhar dá algum valor para a gestão, para alguma coisa, onde esse conflito de interesses parte daí, das pessoas tentarem se calhar ficarem com alguns benefícios e não irem a fundo e resolver aqueles que são os problemas dos autores. Porque na realidade o que eu posso aqui definir e que eu vivo na pele e que eu conheço muita gente e pessoas muito mais antigas no ramo, principalmente da música, que nunca ninguém
conseguiu defender a UNAC, ou seja, lá outra instituição, né, que faça algo por eles. Então eu acho que o principal problema que nós estamos a viver aqui é de como nós vamos sair dessa situação. E às vezes é preciso falar, é preciso comunicar. A UNAC, aqui na pessoa que está a representar o nosso cota, Eliseu Major, pode nos dar as diretrizes. Eu acho que a intenção primordial agora é essa: saber como fazer, onde registrar, o que é que nós ganhamos, onde é que podemos cobrar, onde é que podemos reclamar. Tudo isso deve ser falado para as pessoas perceberem. O que me leva a pensar que os músicos estão à espera é que de cima venham as orientações. Venham aí as orientações. E alguém tem que reorientar a navegação. Organizar aqui. isso. Sim. Exatamente. O Eliseu daqui a pouco fala, eu volto assim, certamente. Tenho aqui até uma lista de artistas a convidar para ingressar na UNAC. Quero saber se eles devem ser convidados ou voluntariamente deviam fazer, não é? Porque são parte interessadas, não é? Vou falar agora com o Dicambu, Bernardo António Dicambu. Dicambu, que é também instrumentista, é músico, é compositor, é também cantor, certamente atento a todo este movimento que mais me parece uma novela. Nós no Quintal do Ritmo fartamos-nos de acompanhar os diferentes capítulos de vários episódios, alguns parecidos, outros uma sequência e outros até novos, no que a Sadia, a UNAC diz respeito. Ora são as eleições, as contestações, as listas A e B, etc, etc. E agora estes problemas que envolvem certamente dinheiro e outros interesses e, como disse o Eliseu há pouco tempo, máfias prováveis. Enfim, mas olhando primeiro para aquilo que o Kizua Gurgel disse e depois para aquilo que você, enquanto interessado e acompanhante e até estudioso dessas coisas, sabe e pode acrescentar aqui. Bom, por acaso é um bom assunto este. Este é um bom assunto porque nós no Poeira, no Quintal, já tivemos o senhor Barros Licença, já tivemos o Vavá do Kwanza Sul, já tivemos o Dom Caetano, e que falaram deste assunto dos direitos do autor, da Sadia, da CISAC e toda essa organização. A bola está no lado, está para o lado da UNAC. Neste momento acha que está do lado da UNAC? Sim, está do lado da UNAC, porque é a UNAC, nós temos que nos rever na UNAC. Mas a UNAC neste momento, e segundo o Eliseu Major, diz que as coisas não são bem assim. Não, porque a UNAC está-se a debater com uma série de dificuldades e até com situações, algumas delas como que fantasmas, não é? Porque surgem como que a emperrar todo um pensamento da UNAC, uma política bem traçada, quando há só contestações por parte de outras estruturas. Pois esse conflito é que faz com que nós, os artistas, estejamos no tal barco, como diz aqui, num barco, a maré à deriva. Mas a UNAC tem que se organizar, porque os artistas, aquilo é a União Nacional dos Artistas e Compositores e sociedades de autor. Sim. Então, os direitos do autor vão desembocar. Nós nem sabemos se desemboca na UNAC ou desemboca na Sadia. Esta confusão é que tem que ser esclarecida de facto. Bom, o Eliseu Major está aqui e então vai nos esclarecer melhor onde é que os artistas têm que se dirigir para esgrimir essa tendência, essa questão de obter os seus direitos, os seus royalties, não é? Porque há artistas que estão a padecer. Eu vou citar um caso, o caso do Paquito. O Paquito é o número 24 da UNAC. O Paquito é membro fundador da UNAC e deve ser, não passa dos 30. Entretanto, está a passar mal, embora eu também reconheça que a UNAC já deu... Está bem, dá-me só um segundo. Há aqui uma interessante presença agora, via telefone, de uma figura que também foi citada aqui, que entretanto está a ouvir o programa, é o Barros Licença. Olha. E logo, como elemento ligado ao licenciamento e ao Ministério, eu acho que interessa ouvir. Boa tarde, Barros Licença, está em direto para o programa Quintal do Ritmo, da Rádio Nacional de Angola. Muito bem. Enquanto diretor do departamento ligado ao licenciamento, certamente que muito do que foi dito aqui...
do serviço, com certeza. Obrigado pela reorientação em relação à função. Muito do que foi dito aqui diz-lhe respeito, senão também de outro modo não o teríamos aqui. E o seu nome foi tocado aqui por 2 vezes. Onde é que concorda, onde é que discorda? Quem é que deve orientar tudo isso, afinal? Assim, eu não, como já disse, não acompanho. Não estou a acompanhar o programa dele. Está bem, vou-lhe só dar aqui um quadro teórico muito rápido. Sim. Percebi o resto da conversa e aqui o que pode esclarecer é o seguinte. Foi bem mencionado a Lei 15 que é a Lei de Proteção e Defesa dos Direitos de Autores e Conexo, e que dá então abertura, quebrando o monopólio que existia em termos de entidade de gestão coletiva. A lei anterior, tanto a Lei 4, e na base desta lei havia um decreto-lei, se não estou em erro, decreto 33/9/92, se não estou em erro, que dava praticamente o monopólio à SADIA. E com o surgimento da Lei 15 de 2014, então liberalizou-se, quebrando este monopólio. E à luz desta lei, qualquer interessado, desde que forma organizada e cumprindo os pressupostos legais, pode tornar-se entidade de gestão coletiva. Qualquer, disse. É preciso observar isso. Qualquer. Já existia a SADIA. E a UNAC, então, entendeu retornar, como bem foi frisado aí, pelo senhor Eliseu Major, entendeu retornar nesta condição de entidade de gestão coletiva. Acontece que quando isto ocorreu, ainda não havia o decreto presidencial 114/16, que regula o surgimento e o funcionamento das entidades de gestão coletiva. E nessa altura que a UNAC entendeu tornar-se entidade de gestão coletiva, a pessoa que está a vos falar ainda não era o diretor nacional dos direitos de autores e conexos. E já encontrou esta situação. Quando tentamos resolver a situação à luz dos diplomas que existiam, então surgiu o diploma que fiz menção, que é o decreto 114/16, e aí então convidamos a UNAC a adequar a sua estrutura orgânica e funcionamento a esta lei. Na verdade, como também foi frisado pelo senhor Eliseu Major, houve um processo burocrático que levou cerca de 2 anos. Eles não podiam tornar-se entidade de gestão coletiva sem antes acontecer o registro, e depois disso era preciso que houvesse um tarifário de valores mínimos para a cobrança dos direitos de autor. E aqui intervém o Estado com duas entidades, nomeadamente a Direção Nacional, a ex-Direção Nacional dos Direitos de Autores e Conexos, e, portanto, ou dito de outro modo, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças, através do IPREC e através da antiga DUNED, agora Cinedir. E o processo levou cerca de 2 anos no IPREC, mas isto foi ultrapassado em 2018. Depois veio a colocar-se a questão de legitimação dos representantes da entidade de gestão coletiva UNAC, que este problema, para uns terminou em novembro, com a relação das eleições, para outros ainda não terminou porque há uma providência ou uma ação judicial que está a decorrer nos tribunais. Mas como é que um processo leva 2 anos, Sr. Barros Licença? Estou com dificuldade de lhe ouvir em condições. Eu não tenho receptor. Pois, só daí se compreende que eu, enfim, pelo meio tenho algumas perguntas para fazer, à medida que vai falando. Não sei se me ouve agora. Está a acompanhar-me? Ouço, mas não entendo o que diz. Pois, mal. Está bem. Pronto, pode continuar. Em função do que ouvi, eu só gostaria de esclarecer o seguinte. É que o decreto presidencial 114/16, que regulamenta uma norma da lei 15, que dá esta abertura para o surgimento de outras entidades de gestão coletiva, também prevê que essas entidades, querendo, não é obrigatório, mas querendo, podem fazer surgir uma outra entidade em que eles estejam representados. E aqui o objetivo do legislador é
salvaguardar o interesse deles e a paz entre eles e os usuários. Já reparou, por exemplo, a RNA ter um contrato de cobrança e pagamento de direitos de autor com a UNAC. Depois vem a Sadia também. É uma duplicidade desnecessária. Mas não é isto que está a condicionar a entrega do certificado como entidade de gestão coletiva à UNAC. Não é nada disto. O senhor Eliseu deverá ter outras suas fontes e é uma informação que prestou-me e eu estou interessado em quem são essas pessoas que lá dentro do Ministério estão interessadas em fazer surgir uma outra entidade para só depois entregar a licença à UNAC. Na verdade, é esta a situação. E como ele bem frisou, da parte da direção-geral do SINEDIAC, considerou que as condições para a entrega, para o licenciamento e entrega do respectivo certificado estavam criadas com a realização do ato que aconteceu em novembro. Tanto aí, como ele também confirmou, já tinha sugerido à então direção do Ministério para que esse ato tivesse tido lugar e de forma pública. Tá bem. Pronto, alô? Eu penso que teremos entendido e penso que o painel aqui também estará satisfeito com essa explicação. Senhor Barros, licença. Melhorar o som. Pois, estamos a lutar, não é? Não me percebe, nós percebemos-lo perfeitamente, só lamento que não esteja a me ouvir. Mas se me estiver a ouvir, será que pode vir no próximo sábado, das 14 às 16, para cá, para a Rádio Nacional? Olha, eu não sei, vou ser obrigado a ligar o meu receptor. Está bem, pronto. Daqui, porque não... Está bem. Entretanto, terá dito o suficiente. Vamos fazer tudo para que tenhamos o Sr. Barros licença no próximo sábado, aqui no Quintal do Ritmo, e em direto há de esclarecer aqui uma série de assuntos. É claro que vamos ver se encontramos outros atores interessados, outros músicos, e, claro, teremos, quem sabe, na hora, o Kizua Gurgel também aqui mais uma vez. Eliseu Major, penso que o que foi dito aqui, não é? Tem ou não alguma razão de ser? Há ou não uma espécie de mercado livre em relação à criação possível de outras estruturas, e não importam se mais antigas ou mais novas, de novas estruturas, naquilo que lhe pareceu ser um jogo de interesses que visa abafar não só o NAC, talvez até um pouco a Sadia. Há ou não, quer dizer, depois do que o Sr. Barros Licença disse, ainda vale o ponto de vista que tem? Eu mantenho o meu ponto de vista por uma razão muito simples. É que a comissão diretiva da UNAC, desde a época do Dr. Manuel Arnaldo Calado e agora do Zeca Moreno, nós nunca nos opusemos ao surgimento de outras instituições. O que nós temos estado a dizer é que era já expectável que nesta altura, 5 anos depois, não é? Primeiro argumento era de que nós tínhamos que realizar as eleições, não realizamos. Depois tinha o argumento de que também o IPREC, não é? Instituto do Preço e Concorrência do Ministério das Finanças, e nós trabalhamos para aprovação da tabela de preços, não é? Trabalhamos, a UNAC, no caso, a ideia era de que tão logo saísse a tabela de preços, e foi o que ocorreu, porque quando nós em 2016 estávamos a cobrar, e inclusive recebemos até autorização para que parássemos o processo de cobrança, na altura dos factos, nós já tínhamos arrecadado a volta de 6 milhões, inclusive de Cabinda. Eu tenho aqui uma nota que na época o senhor Euclides Jalombe era o diretor provincial de Cabinda, secretário provincial da Cultura, proibiu que as cobranças ocorressem porque nós estávamos numa situação ilegal, porque não tinha regulamentação nem a tarifa de preço. É que nós celebramos um conjunto de acordos já na altura, inclusive e as coisas pararam. Não é que a gente se oponha a isso. O que nós estamos a tentar deixar compreender é que a questão da providência cautelar, que até é extemporânea nos dias de hoje, não pode condicionar a vida de uma organização que tem mais de 37 anos. O que nós estamos a tentar dizer é que, independentemente de quem venha liderar a UNAC, entregam a instituição UNAC como tal.
Não é a pessoa do Zeca Moreno ou de quem quer que seja. E esse é o nosso princípio, definitivamente. Se continuarmos assim, há de surgir outros entes, não é? E a UNAC nunca há de receber. E nós nos opusemos. Provavelmente as duas organizações podem coabitar. Por quê? Porque cada um tem os seus filiados. Porque o que é que são os direitos de autores? Eu, Eliseu Major, eu é que escolho quem é que vai me representar. Não é? E se alguém quiser se rever na Sadia, vai se rever na Sadia. Quem se rever no quem? Depois há aqui uma espécie de um princípio que tem que se definir como é que depois vamos dividir do ponto de vista do percentual. E talvez isso é que não interessa, não é? Há certas pessoas que existam estruturas que tenham mais ou menos o mesmo papel, a mesma função. Sim, mas essa entidade de gestão coletiva e as experiências que trouxeram trazer para aqui, deram o exemplo do Brasil, né? O Brasil é uma federação. A SPA aqui Portugal, esse SPA só tem uma, meus senhores. Mas é onde eu chegar. Está a perceber bem? A França tem a SACEM. Quer dizer, nós temos aqui, e eu tenho aqui exemplos claros, que para a nossa felicidade, e porque nós não temos a carroça à frente dos bois, nós celebramos acordos com as principais representações. O que está a ocorrer nesse momento é que até, se nos cobrarem aquilo que era suposto pagarmos aos outros, não é? Nós não estamos em condições de o fazer. Está bem. Barros, licença, vem no próximo sábado. Eliseu Major também, por favor, venha para cá. Dicambu também. O Roxana também. Roxana, enquanto os elefantes lutam, o capim, que supostamente são vocês, passa mal. Vamos lá. Qual é a opinião depois do que ouviu? Exatamente. Eu percebo que há um interesse muito grande em não se organizar as coisas. E o resultado, nós, enquanto artistas, nunca vamos viver dos nossos direitos. E não se percebe como é que é possível. Nós somos pouco mais de 30 milhões de habitantes. Num país tão pequeno, né? 37 anos que o senhor José, o senhor Eliseu diz que a UNAC tem. Sim, de 23 de agosto de 83. O que já se fez até hoje? 37 anos não é estatuto suficiente para conseguir ter todos os requisitos ou todas as licenças para poder funcionar como tal. Não se entende, não se percebe. E até hoje continuam os músicos, principalmente os cotas. Não digo nós que já estamos até com um bocadinho de genica e lutamos. E a nosso jeito conseguimos fazer alguma coisa para ter o nosso dinheiro, o nosso pão. Mas não se admite como é que com tantos anos que já supostamente existe uma organização para cuidar destes assuntos, não se vê nada. Tem uma relação com a SPA de Portugal, a Abrams do Brasil, a SACEM de França, a CESAC dos Estados Unidos da América, a SAC vem da Venezuela também. Porque o que acontece aqui hoje em dia é que, eu se não estou em erro, quase 70% ou 50% dos músicos ou dos artistas nacionais, todos estão inscritos na SPA. Isso é verdade. Em Portugal. Em Portugal. E ganham os seus royalties e ganham muito bem. Mas já vi um protocolo também no sentido, não pode ver não pode ser laica. Eu também já percebi. E o entendimento que já tenho aqui até num documento é que a partir do momento que nós passássemos a cobrar, eles passariam a receber aqui e os portugueses lá. Quer dizer, é um entendimento e é o princípio da reciprocidade. Está a perceber bem? Sim, eu consigo perceber, mas agora a minha questão é como é que nós vamos resolver o assunto, afinal? Porque o que eu vi aqui do senhor Barros, licença, disse que há aberturas para inscrição de outras organizações, né, que possivelmente podem vir a organizar o tal assunto. A questão que se coloca aí o hoje do artista. E o hoje e o que já existe, então, porque se nós já temos uma organização, por que não se trabalha nessa organização, ver os erros e melhorar para poderem todos em conjunto arranjar uma solução para nós os artistas? Porque nós já começamos a ficar cansados da situação. Pois é uma resposta eu que deve ser também dada. Porque levantaram-se aqui, o Rachando levantou uma questão interessante. O que é que a UNAC faz? A UNAC é uma associação que defende os aspectos sociais, não é? E profissionais da classe, não é? Porque a UNAC, mais na perspectiva dos direitos de autores, ela responde pelo lado social dos artistas, que não tem sido pouco. E foram levantadas aí questões, porque nós continuamos a atender os nossos companheiros que, pronto,
por alguma razão, padecem de qualquer patologia. Eu até tenho aqui um documento que nós temos estado a trabalhar desde 2016, que nós temos estado a acompanhar o nosso amigo Paquito. Posso lhe garantir que nos dias de hoje, a UNAC fez, no âmbito das lives e tudo mais, nós fizemos advocacia junto do Governo Provincial de Luanda, da Comissão Administrativa de Luanda, e também de alguns companheiros. Nós estamos a fazer lives, no caso o Chilola da Almeida, que predisposto do live que ele fez a semana passada em parceria com a Rádio Kazanga, não é? E com a Rádio Viana, ele disponibilizou uma cadeira de rodas para oferecer a um companheiro, no nosso caso o Paquito, as muletas canadianas para dar o MIG, e também do live que ele fez solidário, disponibilizou 100 cestas básicas para a UNAC oferecer aos artistas. É bom que se diga que no momento de hoje há um conjunto de situações. Conclua. E eu sei que no sábado nós poderemos continuar a falar sobre o assunto. Olhamos para a hora, faltam cerca de 4 minutos só para... Infelizmente. A questão da UNAC e dos artistas não é para 30 minutos. Pois, não, mas nós, enfim, tivemos mais de 30 minutos. Eu agradeço. Teremos no próximo sábado mais tempo. De Cambu. Eu agradeço essa doação ao Paquito, porque é uma pessoa que está muito ligada a nós. E pronto, oxalá que vocês façam alguma coisa por ele. E vamos continuar a fazer. E digamos, mesmo, o que é que se lhe oferece dizer em relação àquilo que, depois de tudo quanto foi dito aqui? Quem deve resolver o quê, quando e como? Em 2 palavras só. O Ministério da Cultura, como órgão gestor da nossa cultura a nível nacional, deve pôr ordem nisto tudo e fazer com que ou a UNAC ou a SADIA paguem os direitos do autor aos artistas. O Ministério da Cultura deve pôr ordem nisso, porque é o Ministério. Muito bem. Muito bem. Olha, muito obrigado então. Roxane, valeu a sua participação aqui. Obrigado. Está convidado para aparecer no próximo sábado. Eu ia só rematar de uma forma assim muito séria, em 20 segundos. Eu acho que não há razão de termos tantas organizações para tratar de um assunto muito pequeno. Porque os direitos, as pessoas pagam, as pessoas cobram e as pessoas devem receber por isso. Simples como isso. Então, as organizações, o Ministério da Cultura deve pôr o pé e decidir, na verdade, quem vai fazer. Se não fizerem condições durante 1 ano, 2 anos ou o ano que coisa, ponha outro. Agora, não vamos ficar nós à espera que as organizações lutam entre elas para ver quem mostra melhor trabalho. Estamos nisso há não sei quantos anos. E hoje estamos aqui com a pandemia, né? E estão os músicos a passar mal com isso. Quando com os direitos podíamos ter alguma coisa. Muito bem, obrigado. Que nem ajuda do Ministério, mesmo com direitos ou sem direitos, não estamos a ter, é complicado. Roxane Fernandes, obrigado, músico, compositor, cantor, letrista, e com as mesmas atribuições o Bernardo António de Cambu também, músico, compositor, cantor, letrista, e claro que o de Cambu volta aqui para cá no próximo sábado. Eliseu Major pela UNAC também, já contaremos com a presença do Sr. Barros Licença. Eu sou o Jorge Napoleão pela apresentação, programa com reportagem e realização do Walter Arsénio, técnica do Eduardo Bonda. Nós voltaremos certamente no próximo sábado. Eu volto amanhã às 21 horas para o programa Conversas ao Domingo. Vamos ficar com Tetalando e este Tatanqueto, não é? Lembro-vos que hoje há uma aniversariante que havíamos prometido aqui falar sobre ela, Domingas Agostinho, que nasceu na antiga Vila de Salazar, fez 63 anos no passado dia 17, foi no passado dia 17 de maio, e assim brindamos esta aniversariante com este tema musical de Tetalando. Obrigado, boa tarde, em boa companhia. Nós agradecemos a todos quantos se mantêm em suas casas, e esse é o lema: fica em casa, usa máscara, atenção aos desinfetantes, às distâncias que são sempre interessantes. Muito obrigado, a vida em primeiro lugar. Babajilanga muna foto, andumba belu tanga babajilanga muna foto, babajilanga muna bogare, babajilanga muna bogare.
Quintal do Ritmo. Quintal do Ritmo. A vida da nossa música no pulsar dos sons, na discussão dos mambos, no cruzar das realidades, para criar futuro. Quintal do Ritmo. Agarra. São 16 horas em Angola, notícias na Rádio Nacional. Das 60 pessoas diagnosticadas positivas com Covid-19, 52 não apresentaram sintomas de qualquer doença, nem febre, nem tosse. Jornal da Hora. A Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19 deu a conhecer que das 60 pessoas diagnosticadas com coronavírus, 52 não apresentaram sintomas de qualquer doença. No último boletim informativo, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, garantiu não se ter registado nas últimas horas qualquer teste positivo da Covid-19. Nós temos um acumulado de 60 pacientes ou casos até a data. Por aí 8 pessoas, das 60 pessoas que temos como positivas até a data, 8 apenas acabaram por demonstrar sintomas, enquanto 52 pessoas não demonstram nada, nem expressam febre, nem tosse, nem nada. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, Angola continua com 60 casos positivos da Covid-19. Deste número, 32 são de transmissão local. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República afirma que o Executivo está atento à evolução da pandemia da Covid-19 no país. Adão de Almeida garante que as medidas a serem tomadas nos próximos dias vão continuar a privilegiar o bem-vida. Criar condições para que, sem descurar as questões sanitárias, permitir que a atividade económica e os prejuízos para a economia não ganhem dimensões superiores a que temos, com as consequências sociais que podem daí resultar. Quaisquer medidas que venham a ser tomadas vão sempre ser orientadas para esse binómio saúde versus economia e social. Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, nos próximos dias o Governo vai tomar medidas que visam o reforço da proteção da população do risco da Covid-19. O Instituto Nacional da Criança retirou mais de 800 crianças de rua nesta fase do estado de emergência para evitar a sua exposição ao contágio pela Covid-19. O diretor-geral do INAC, Paulo Calessi, diz que as crianças retiradas nas ruas foram colocadas em centros provisórios de acolhimento. O INAC articulou com os órgãos competentes, estamos a falar concretamente dos governos provinciais, na necessidade de se recolherem todas as crianças que se encontravam em situação de rua, para evitar então que sejam contaminadas, já que são crianças vulneráveis. Foi necessário criar centros provisórios para acolher estas crianças e nós temos, a nível de todo o país, o número aproximado de 800 crianças em centros de acolhimento provisórios. Ouvíamos o diretor-geral do INAC, Paulo Calessi, falando sobre as crianças de rua que foram colocadas em centros provisórios de acolhimento. A fechar esta síntese informativa, a China já publicou o ensaio clínico da primeira vacina contra a Covid-19. De acordo com a publicação médica da revista The Lancet, a primeira vacina contra a Covid a chegar à fase de ensaio clínico é segura, bem tolerada pelos pacientes e é capaz de gerar uma resposta imune contra o novo coronavírus. Boa tarde. Jornal da Hora. Sintonia da Rádio Nacional de Angola, estamos com 16 horas 4 minutos. A seguir o programa Contacto com Alexandre Diniz. Contacto. A esfera da música. Os discos pedidos. E o movimento cultural. Contacto. Ao sábado à tarde, na Rádio Nacional de Angola.
Ora viva, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Contacto na Rádio Nacional de Angola. Hoje é sábado, 23 de maio do ano 2020, Dia Mundial da Tartaruga. Sábado em alta sintonia. Atenção, para que você saiba e se já sabe, que se lembre. A tartaruga, que é um réptil cujo corpo é coberto por um casco e famosas por se movimentarem lentamente. Com pequenos gestos e atitudes, é possível ajudar a preservar esta espécie animal em vias de extinção. Atenção, base, preparar contagem. Estamos no ar. Você sintoniza as melhores músicas. Ora bem, para quem já está à mesa, veio o nosso habitual desejo que tenha um bom proveito. Se está ao volante, tenha condução cuidada. E se, tal como nós, estiver a trabalhar, esta equipa deseja bom trabalho, excelente disposição e que permaneça em nossa sintonia e em casa. Somos uma equipa sempre de bem com a vida. O nosso alto astral vai contagiar-te. Ora, numa altura em que o mundo está parado pela pandemia do coronavírus e as recomendações são distanciamento social, muitos setores tiveram de cancelar os seus trabalhos e pensarem em outras formas de prestar serviços. Por exemplo, os artistas e influenciadores que ganham dinheiro a partir da interação, apresentação ao público, não podiam ficar de fora e criaram uma forma de entretenimento que faz cada dia mais sucesso nas redes, as lives. Durante a quarentena, com quantas lives você já se deparou pelas redes sociais? Ou quantos dos seus amigos já não postaram sobre elas como se estivessem, de facto, num show? Contacto. E atendendo ao fenómeno que vem somando vitórias nas redes, vamos daqui a pouco ter com o jornalista da televisão pública de Angola, Cabingano Manuel, para falar sobre a iniciativa que este órgão tem realizado. Não perca! Alegria e boa disposição. Combinação ideal para uma vida perfeita. Este programa é realizado por José Casimiro Zé Toy, com técnica de Gerson Diogo, elaboração musical de Margot Rasgado e fala para si com muito prazer o Alexandre Diniz. Deixe-se estar por aí, relaxe, que nós cuidamos para que a sua tarde seja muito agradável. Sábado à tarde, escute boa música. Eu quero ouvir você dizer que me ama. Eu quero ouvir você falar que me adora. Eu quero ouvir você dizer que me ama. A tua mania chata
de dizer que estás chateada.